Olá, está começando mais um Unifra Entrevista a partir de agora aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra. Muito obrigado também para você que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O Unifra Entrevista de hoje tem como tema o aniversário de Santa Maria, 158 anos. A cidade sempre completa mais um ano de emancipação política administrativa, sempre em 17 de maio de cada ano, e desta vez não é diferente, está completando 158 anos de existência. Para o programa de hoje, nós receberíamos a professora Roselaine Corrêa, que é coordenadora do curso de História do Centro Universitário Franciscano. Por conta de uma febre, infelizmente ela não pôde estar presente e nós já desejamos uma pronta recuperação à professora Roselaine Corrêa, mas nem por isso nós deixamos de ter uma pessoa que inclusive ela mesma nos indicou, dizendo inclusive que é o Papa da História de Santa Maria. Eu estou falando do professor José Antônio Brenner, ele é professor aposentado do curso de Engenharia Civil e também por muitos anos arquiteto. Está conosco hoje aqui, a quem nós, de forma muito agradecida, professor, agradecemos a sua presença e também, desde já, lhe desejamos uma boas-vindas aqui ao programa Unifra Entrevista. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito boa tarde, muito obrigado. Eu não poderia deixar de aceder ao convite, ainda mais com o título que a professora Roselaine me outorgou. Como é que o senhor se sente sendo considerado o Papa da História de Santa Maria pela professora que é coordenadora do curso de História da Unifra? Quando isso é dito pela professora Roselaine, como disse, coordenadora do curso de História e doutora em História, eu me sinto muito honrado. Eu não sou tanto assim, mas foi um ato muito generoso da parte dela comigo, eu agradeço. Sim, eu tenho certeza absoluta que o professor Brenner, como é bastante conhecido aqui em Santa Maria, deve ter muitas histórias para contar para a gente sobre a história da cidade de Santa Maria. Professor, eu começo perguntando para o senhor, tudo começou essa questão da urbanização de Santa Maria, né? A gente, claro, teve colonização e tudo mais, mas a urbanização de Santa Maria, ela praticamente tudo passou, tudo se iniciou ali pela Rua do Acampamento, é isso? Este é um tema muito importante que eu dou muita atenção e procuro chamar a atenção das pessoas com quem falo. A respeito, nós estamos comemorando em breve 158 anos, aniversário da cidade, aniversário da emancipação política e administrativa. Sim. Entretanto, para que isso ocorresse, era preciso que já estivesse organizada uma sociedade com lideranças, com atividades políticas para requererem e obterem a emancipação da cidade de Cachoeira, porque Santa Maria até então era o quarto distrito de Cachoeira. Cachoeira. O Sul veio bem depois. O Sul, né? E veja bem, eu considero, a maioria das pessoas pensa assim, 158 anos, mas havia muita história antes disso. E é justamente o ponto que o senhor enfocou aí do início da urbanização. A cidade foi fundada anos antes, quase 30 anos antes. Nós estaríamos hoje com 207 anos, né? Quase 29, 30 anos antes, quando se estabeleceu aqui o famoso acampamento da Comissão Demarcadora de Limites. Sim. E essa comissão se estabeleceu exatamente no local que hoje nós temos ou próximo dessa nossa praça central, que é a Praça Saldanha Marinho. Sim, nós temos imagens, inclusive da primeira igreja, está passando agora na tela, 1880, mas a Rua do Acampamento, lá antigamente, lá nos anos de 1860, por ali, é muito parecida no tocante às divisões, digamos assim, professor, a cada casinha uma do lado da outra, como de certa forma é agora. Agora são comércios, né? Mas sempre teve essa característica de uma casinha, um imóvel, ao lado do outro? Essa rua está vinculada à história mais antiga da cidade. Realmente o assentamento que se transformou num assentamento urbano, numa organização urbana, começou por ali, na Rua do Acampamento, com a instalação da comissão demarcadora e a capela do capelão, o padre Rangel, que trazia, como eu digo, uma capela portátil, ele montava um oratório, na verdade, e começou a celebrar missas. Moradores das proximidades ou da região vinham assistir missa aos domingos e tal. Era
remanescentes das antigas reduções jesuíticas que estiveram muito tempo antes por aqui, né? Sim. E começaram a construir ranchos ao longo de quê? Do divisor de águas. Observe que o início da Rua do Acampamento começa com uma curva, justamente não era um traçado reto, era um traçado do divisor de águas. Sim. Águas para leste e águas para oeste. Isso é uma atitude muito inteligente, porque estariam evitando alagamentos, né? Perfeito. Nos seus pequenos ranchos. Eram ranchos até de pequenos comerciantes que se estabeleciam para vender pequenos produtos aos visitantes e para existir. Aí começou, essa é a Rua do Acampamento, e esse nome jamais deverá ser mudado. Vai permanecer. Já houve, nos anos 30, se não me engano, um plebiscito Santa Maria para mudar para vários nomes propostos, mas ganhou Rua do Acampamento. Para permanecer o nome como Rua do Acampamento. Então, esse é o início da nosso traçado urbano, Rua do Sim. Acampamento, o grande espaço que se tornou a praça, e daí começaram outras vias. Professor Benner, eu sei que o senhor tem estudos, né, na área, até saber assim, sobre a colonização alemã. Né? O senhor tem uma área, assim, estudou bastante sobre isso. Santa Maria, se a gente fosse dizer, foi colonizada por alemães, por italianos, por o que, assim, professor? Como é que a gente pode definir? Os primeiros moradores, os primeiros povoadores eram luso-brasileiros, açorianos, vindos de lugares bem diferentes do Paraná, vinham de Santo Antônio da Patrulha, vinham até de Augusto do Prata. Quer dizer que desde o começo Santa Maria já tinha essa característica de ter várias pessoas de outras cidades. E aí eu só para relatar um fato que eu consegui descobrir, o tetravô da minha esposa, Antonieta, ele é um dos primeiros povoadores, chamado Matias José da Costa, um açoriano, que nascido na ilha de São Miguel dos Açores lá em 1753 e veio falecer em Santa Maria com 80 anos de idade. Então esse é vindo de lugares distantes, né? Pessoas que começaram a se juntar por aqui. A época da imigração alemã em Santa Maria foi muito forte, muito importante para o desenvolvimento da cidade, sem dúvida, a partir do ano 1829. Sim. Bom, nesse ano foi o ano que acampou por aqui um batalhão de mercenários alemães para lutar na Guerra da Cisplatina, que na verdade já tinha assinado um armistício, mas eles queriam se livrar desses alemães lá na corte, lá no Rio de Janeiro, porque estavam incomodando muito, tinham feito uma revolução dos mercenários, houve muita chacina nas ruas do Rio, então vamos mandar essa gente embora. Mandaram para cá, alegadamente, para lutar na Cisplatina. Acabaram se estabelecendo por Santa Maria. Não, eles conheceram a vila, a povoação, e foram procurar terras lá na região de São Leopoldo e fizeram, como eu digo, a propaganda da povoação, como quem diz, olha, lá no meio da província, lá tem uma povoação muito interessante. Começou a migração de colonos de lá para cá desde então. Desde 29, esse período. 30, por aí. Professor Brenner, gostaria que o senhor falasse um pouco para nós da Praça Saldanha Marim, que é um símbolo, é o centro de Santa Maria, é o coração da cidade, coração do Rio Grande. Há muitos prédios, há o prédio, por exemplo, o Teatro 13 de Maio, né, o Cine Independência por ali. A gente está vendo também aí, ó, imagens da Avenida Rio Branco, que fica muito próxima à praça também, né? Mas olha a praça, o desenho que a gente tem dela, muito diferente de como é hoje, né? Certamente. A Praça Saldanha Maria, durante muito tempo, foi não mais do que um terreiro aberto, até chamado de praça poderia ser, mas não tinha nenhum tratamento paisagístico, nada. Até o Daut, filho, em suas memórias, conta lá que na época da emancipação política, a praça era um terreiro cheio de barrancos e macegas, onde os animais das vizinhanças pastavam livremente, né? O primeiro tratamento, pavimentação, arborização, ajardinamento foi em 1904. 1904, a gente está vendo imagens de 1911 agora, mas anteriormente passava de 1907, com um monte de gente já na praça ali, né? Com muitas pessoas já na Eu digo que foi feita a pavimentação da via de trânsito em redor da praça, com pedras irregulares de basalto, e uma calçada de lajes de arenito no perímetro. Isso foi a primeira coisa, 1904. Sim. Outras ruas
que ganham destaque e que muita gente sabe que existem aqui em Santa Maria, as ruas Doutor Bozano e Floriano Peixoto, né, de muitas influências. Por exemplo, olha só, mais uma imagem que a gente tem da Doutor Bozano, vista a partir da Floriano Peixoto. Sim. E a gente começa a olhar essas imagens, assim, ó, o prédio da Câmara de Vereadores, por exemplo, né? Começa a tentar identificar muitas dessas imagens e a gente percebe o quanto a própria arquitetura mudou também, não, professor Brenner? Certo. Não, isso é lógico. Com o decorrer do tempo, né, outras necessidades humanas vão surgindo, outras técnicas construtivas, e as modernizações, e há também vamos dizer assim, a desvalorização de certos imóveis querendo tornar modernoso, como se diz muitas vezes no meio. Uma coisa que lamentamos muito na cidade foi o Banco Pelotense, que deu uma bela presença no centro da cidade, e depois, nos anos 40, pertencente já ao Banrisul, foi modernizado. Sim. E perdeu aquela cúpula característica que tinha, era um prédio bonito, né? Hoje nós temos um prédio de arquitetura moderna de qualidade ali no lugar, sem dúvida. Então, a praça, ao redor de si, tem muitos elementos dessa natureza. O item mais valioso que eu considero do patrimônio edificado é o prédio do Edifício União, onde está a sede do governo municipal. Da SUSEVê. Eu recuso esse nome, SUSEVê. Por qual motivo? Faço força, recomendo, não usem mais, e o prefeito, a secretária de Cultura não estão mais chamando de SUSEVê. Porque SUSEVê foi um mau gosto terrível que a empresa que sucedeu a União dos Viajantes, Sim, colocou na esquina do prédio um luminoso de mau gosto, agredindo o monograma de alto relevo ali escrito, que é UCV. É o prédio que a gente está vendo aí. União dos Cachorros, está lá, União dos Cachorros Viajantes, não dá para ler, mas é aquele monograma lá em cima. E depois de tanto tempo, os santamarienses vendo aquele luminoso de acrílico, SUSEVê, ele não tinha como deixar de chamar de SUSEVê. De SUSEVê, né? Ele tem um nome oficial, o prédio, chama-se Edifício João Fontoura Borges. Sim. O presidente da União dos Cachorros Viajantes, empreendedor, que conseguiu, sob sua liderança, construir um prédio de tanta qualidade em Santa Maria. Demonstrando também a força dessa classe de viajantes naquela época. Sim. Como arquiteto, assim, o senhor identifica a construção dos prédios em Santa Maria como um todo? Mais próximo de qual linha? Assim, barroca? Não, o que não tem nada barroco, disso? Não, o que nós temos alguma coisa em Santa Maria de épocas passadas é aquilo que nós chamamos de arquitetura eclética, né? Perfeito. Chegou aquele momento em que o neoclassicismo não servia mais, o barroco tinha ultrapassado também, não sei o quê, e os arquitetos aí, não é aqui em Santa Maria, na Europa e tal, começaram a inovar usando linguagens misturadas de diversos estilos arquitetônicos anteriores. Por isso, ecletismo. Perfeito. E Porto Alegre tem exemplos belíssimos de uma arquitetura eclética, muitos deles pelo arquiteto Widerspan, um alemão que se estabeleceu lá, é autor de grandes obras, inclusive em Santa Maria também, como o caso do Museu da Universidade, que é o Palacete Astor Gil de Azevedo, a Caixa Federal, do qual sobrou só a fachada, mas está ali, era o antigo Banco Nacional do Comércio, inaugurado em 1918, e como o senhor chama a SUSEVê, e eu quero que chame de Edifício União, porque João Fontoura Borges pode achar muito longo, né? Edifício União dos Viajantes, União. É porque eu me lembro, desde guri, o meu avô me levava lá, vamos lá na União, ele ia, vou lá na União, me lembro disso, está na minha memória auditiva, e eu não esqueço até hoje do cheiro do café recém-coado, eu menino de 7, 8 anos, por aí. Sim. Era um edifício, era União. Então, se querem simplificar, vamos chamar de União, não de SUSEVê. Isso aí é uma distorção no meu ponto de vista. União para unir a ideia de todo mundo. Tá muito legal a conversa com o professor José Antônio Brenner, mas o Unifra Entrevista agora vai fazer um minutinho de intervalo. Na sequência a gente volta para mostrar, por exemplo, imagens da estação férrea de Santa Maria, onde os trens passavam e tudo mais, e tem mais imagens antigas para a gente recordar neste Unifra Entrevista que fala sobre os 158 anos de Santa Maria. Um minuto e nós já voltamos.
atitude pro meu futuro. Com conhecimento transformar o mundo. No vestibular de inverno do Centro Universitário Franciscano. Vestibular de Inverno 2016. Inscrições até 6 de junho pelo unifra.br. Prova única 4 de julho. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Voltamos com o programa Unifra Entrevista aqui pelo canal 15 da NET ou também pelo Unifra Online. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Hoje o tema do programa é o aniversário de Santa Maria, que completa 158 anos de emancipação político-administrativa. E sobre este assunto, o Unifra Entrevista está recebendo como convidado o arquiteto e professor aposentado José Antônio Brenner, a quem nós agradecemos a presença e a quem foi denominado o Papa da História de Santa Maria pela professora Roselane Corrêa, coordenadora do curso de História do Centro Universitário Franciscano e que infelizmente não pôde estar presente por conta de um estado febril, mas a quem nós já desejamos uma pronta recuperação de saúde para a professora Roselane Corrêa. Professor Brenner, falávamos de prédios, de ruas no primeiro bloco. Tem também a estação da aviação férrea, né? Onde muitos trens passaram por ali. A gente está vendo imagens aí agora muito diferente do que a gente pode observar ela hoje, né? Não tem viaduto ali próximo. Me parece que até falta um prédio, talvez tenha sido construído depois, mas no início do século XX, olha, tomada por animais aí, né, que chegavam nos trens e tudo mais, né? Esse prédio de 2 pavimentos foi o primeiro prédio construído e foi listado por Catão Coelho num livro que escreveu, eu acho que é o mais antigo livro, é o mais antigo publicado de Santa Maria, lá em 1888, por aí, como um dos prédios mais importantes da cidade. E a Santa Maria teve um extraordinário desenvolvimento após a chegada da ferrovia aqui, que partiu da margem do Taquari, não partiu de Porto Alegre, partiu da margem do Taquari com direção a oeste e chegou a Santa Maria em 1885. Né? O progresso foi tão importante, tão sentido pelos santamarienses que eles denominaram a avenida principal de Avenida do Progresso, que é hoje a nossa Avenida Rio Branco. Sim. Não levou muito tempo com essa denominação, porque lá por a primeira década do século passado já passou a se chamar Avenida Rio Branco. Mas foi importante, foi importantíssimo. E antes não era sequer uma avenida como hoje conhecemos, que leva do centro da cidade até a estação de aviação férrea. Essa avenida ela nasceu com a largura de 44 metros, não devido a qualquer planejamento urbano que não houve, nasceu por causa da capela católica que existia onde hoje está o monumento do Niederauer. Sim. E o cemitério que ficava ao redor, o cemitério da capela. Então os alinhamentos espontâneos para edificações se afastaram. Sim. Por isso a avenida nasceu com essa largura tão grande. Com essa largura toda que ela tem. E ia só até 3 quarteirões quando a estação da aviação férrea, com a chegada das ferrovias, obrigou o prolongamento da via até a estação. É por isso que ela se estreita mais abaixo. E ela, durante muito tempo, nesse prolongamento, não foi mais do que uma rua com largura normal. Somente em 1910 que começou o intendente a providenciar recursos para alargar a avenida, que não ficou tão larga naquela parte mais de baixo. Sim. Sobre os cinemas, os cines, né, chamados na época, Cine Independência, Cine Imperial, Cine Coliseu, o que o senhor tem para nos contar de histórias desses locais, imagens que a gente está mostrando agora para o telespectador? Foram os nossos cinemas de calçada, como você diz, que duraram muitos anos, né? O Cine
Teatro Coliseu foi o primeiro deles. E eles, não só era cinema, como ele era teatro também, recebia representações cênicas, não só de iniciativas locais, que havia também teatro amador e operístico na cidade em épocas passadas, como Sim. também recebia companhias de âmbito internacional. Era um prédio muito grande, né? Eles tinham uma capacidade muito grande, 2.000 lugares, uma coisa assim. E essas companhias passavam obrigatórias por Santa Maria por causa da ferrovia, com destino a Montevidéu e depois Buenos Aires. E passando por aqui, ficavam se apresentando há algum tempo. Nesse local. Interessante. Depois? Depois foi o Cine Independência. Ali na Praça Saldanha Marinho. Esse foi o primeiro que passaram a chamar de Cine Independência, tanto que durante muito tempo chamavam só de Cine. Onde é que é? Era no Cine. Lá foi por 24, nos anos 20, né? Exatamente. Cerca de 1925, para ser mais exato. Estou colando da legenda da foto ali. Bom. E aí se tornou o cinema fino da cidade, né? Porque os outros já não eram tão importantes, né? O Imperial e tal, Sim. que existia já desde... Quando é que o Imperial foi fundado? 34, por aí? Vou ficar lhe devendo essa informação, essa eu não tenho. Eu fiquei na dúvida também, mas ele era aquela fachada Art Deco dele ali, mais ou menos dessa época, assim. Sim. O Cine Independência que hoje se transformou num local de comércio, né? É um shopping popular. É um shopping popular hoje, né? Bastante popular. E fizeram uma reconstrução da fachada que tinha sido desfeita, né, durante muito tempo. Não sei, talvez... ficou participando daquele entorno da praça, assim como o nosso teatro faz, e o prédio da União, né? E o prédio do antigo Fórum, que é a Casa de Cultura, de uma época bem posterior, já é inaugurada em 38, 40, por aí, foi construída em 38. Sim. E hoje é a Casa de Cultura. Então nós temos um entorno bastante interessante, e do outro lado também a Caixa Federal, que manteve as antigas fachadas do Banco Nacional do Comércio. Sim. Diz uma coisa, o senhor gosta de futebol? Olha, quando o meu time joga, ou a seleção brasileira, eu assisto só. Então não sou muito aficionado. Não é muito. Nós temos uma imagem aqui para o torcedor esmeraldino, vai gostar muito de ver, do Rio Grandense. De 1937, um jogo entre o Rio Grandense e o São Paulo de Rio Grande, olha só o estádio dos Eucaliptos, com muitas pessoas nessa foto, nessa imagem. É verdade. Muita gente. E o futebol, será que levava muita gente mesmo? Hoje em dia, o futebol de Santa Maria passa por uma situação bastante delicada, professor Breno. Não leva muita gente aos estádios. Será que aquela época levava? Esse time aí parece que até caiu de divisão. De divisão, exatamente. É lamentável. Realmente houve uma época bem mais ativa. Áurea. E o Rio Grandense, chamado carinhosamente de Gandense por muitos da população, Sim. é um time muito ligado aos ferroviários, né? Em 1934, esse estádio aí foi inaugurado pelo Flores da Cunha, que estava no governo do estado. Foi num jogo com o Internacional, que teve o lançamento de uma bola por um Zeppelin, não foi isso? Pois esse detalhe eu não posso te garantir. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Rio Grandense chegou até a ter 2 quadras de tênis. E eu pergunto para o pessoal ligado ao clube se eles têm noção disso. Isso eu descobri pesquisando em jornais antigos. Sim. Não falava que havia intenção, falava que existiam as quadras de tênis lá. Sim. Veja só. Mas, enfim, tenho vários amigos que eram muito ligados ao Rio Grandense. O meu amigo Paulo Castro foi jogador lá e tal. E a gente conversa sobre isso, mas eu não tenho muita informação mais para dar sobre História de Santa Maria, com certeza, é um programa que nós ficaríamos muito tempo aqui conversando e teríamos muitas histórias. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, professor Breno, para também falar da história e da contribuição das irmãs franciscanas no contexto, na história de Santa Maria. No início do século XX também, né, por conta do Colégio Santana, imagens que a gente está vendo aí, elas se instalaram aqui em Santa Maria. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho também da contribuição, da participação das irmãs franciscanas nesse contexto histórico de Santa Maria. Eu tenho uma ligação afetiva muito grande
Eu fui alfabetizado por uma irmã franciscana, chamada Irmã Normélia, no Jardim da Infância do Colégio Santana. Olha só. Lá por 1940, por aí, poxa vida. E percorri mais 3 anos do curso, chamado então primário no Santana, e aí passei por Santa Maria. Foi aí terminei meus estudos no Colégio Santa Maria até o curso científico. Sim. Antes de ir para a universidade. A contribuição foi, e até hoje, né, veio só o desenvolvimento que foi imprimido no ensino, na formação profissional em Santa Maria, com o que hoje é a Unifra, né? Exato. Que é obra das irmãs franciscanas, assim, que cresceram de uma maneira muito, mostrando antes de tudo que é uma organização muito eficiente, né? Exato. Você vê em todos os detalhes. A gente está vendo uma foto, inclusive, visito, do que é a Rua Silva Jardim hoje. À direita da foto, à direita do vídeo, a gente tem a Igreja do Rosário e à esquerda, bem no canto à esquerda, duas uma janelas. parte da fachada, 2 janelas, exatamente do que é o prédio do Campus 3 da Unifra hoje, né? Que foi construído e foi durante muito tempo um orfanato, né? Depois chamado o Educandário, São Vicente de Paula. Sim. Isso foi doado pela Cúria às irmãs franciscanas para instalar ali o campus que hoje funciona nesse local. Tiveram uma contribuição muito grande, então, na área da educação. Sem dúvida nenhuma. Como eu estava falando para o senhor... Inclusive na minha própria. Olha só. E por esse motivo, provavelmente, que o senhor está aqui com a gente, né? Olha só, o senhor é uma pessoa, assim, bastante íntegra, enfim, com muitas informações sobre a história de Santa Maria, sim, né? E que com certeza contribuiu muito para o programa. O programa, infelizmente, está se encaminhando para o final, professor Brenner. Como eu falei para o senhor agora há pouco, nós poderíamos, acho que, ficar 1 hora aqui conversando sobre a história de Santa Maria, mas eu gostaria muito de agradecer ao senhor, a sua presença aqui, e desejar tudo de bom para o senhor, e tomara que o senhor possa retornar outras vezes para vir conversar com a gente, quem sabe sobre a história de Santa Maria, mas também daqui a pouco sobre a arquitetura, sobre outros assuntos. Muito obrigado mesmo pela sua presença, viu? Eu fiquei muito honrado de estar presente hoje aqui. Agradeço ao senhor por ter me entrevistado e à professora Roselaine por ter me outorgado um tão importante título. Perfeito. O Papa da História de Santa Maria. Professora Roselaine, que prontamente deve estar em recuperação já, ela que participaria conosco do programa Unifra Entrevista. E antes de terminar o programa, eu também quero fazer um agradecimento especial à professora Neida Cecim Morales. A professora Neida Cecim Morales, ela foi por 38 anos professora de História na Rede Pública de Santa Maria. E nós utilizamos no programa Unifra Entrevista de hoje imagens do livro Santa Maria Memória, que ele tem uma série de fotos históricas de Santa Maria, fotos essas que foram agrupadas em um livro pela professora Neida Cecim Morales. O nosso muito obrigado pela cedência das imagens a ela. Lembrando que o Unifra Entrevista volta na próxima semana. Você pode acompanhar nosso programa também pelo Unifra Online, que é o canal da TV Unifra no YouTube. Um grande abraço a todos, nós voltamos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.